A graça e a paz, irmãos, tudo bem? Tô querendo voltar agora aos nossos vídeos diários, né? Lendo a Bíblia, né? Quero estar voltando com o nosso multiverso na sexta-feira, nossa palavra da célula na quarta, tá bom? E eu creio que vai ser bênção. Hoje vamos estar voltando a ler a Bíblia. Vamos estar lendo Marcos capítulo 9, ok? Antes disso, dê um joinha, compartilhe, comentem, né? Se inscreva no canal para a gente tá chegando a 1.000 inscritos, tá bom? A nossa meta esse ano, estamos quase chegando lá, tá bom? Me ajude. Vamos lá. Bom, Marcos capítulo 9 fala assim: dizia-lhes ainda, em verdade afirmo que dos que aqui se encontram alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus, né? Eu creio que está falando do Pedro, Pedro e João, né? E eu acho que André estavam quando eles vão para ver Jesus sendo glorificado, né? Jesus com o corpo glorificado. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, e levando-os a sós, à parte, em um alto monte, foi transfigurado diante deles. E suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como de nenhum lavandeiro na terra os poderia alvejar. Apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Né? Quer dizer, ele quis colocar no mesmo patamar os dois, né? Pois não sabia o que dizer, pois estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela a voz dizia: Este é meu filho amado, a ele ouve. E de relance, olhando ao redor, ninguém mais viram com eles, senão Jesus, né? Jesus é o filho amado, né? Jesus é o filho amado. A ele devemos ouvir. A Jesus Cristo ninguém mais, irmãos. Amém? Não é a lei que simboliza Moisés, né? Não é os profetas, né? Que simboliza Elias. Somente é Jesus. Amém? Continuando no verso 9, ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgasse as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. Interrogaram-no, dizendo: Por que dizer, escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhe disse: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado, né? Eu, porém, vos digo que Elias já veio, fizeram com ele tudo o que fizeram, como a seu respeito está escrito. Irmãos, aqui eu creio que está falando do espírito de Elias, né? É a visão de Elias, amém? Que ele já veio, né? As pessoas com o espírito de Elias, né? Com a vocação de Elias, já veio para trazer mudanças, né? Amém? Continuando aqui, quando eles se aproximaram dos discípulos, vieram numerosa multidão ao redor, que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomado de surpresa, correu para ele e o sondava. Então eles interpelou os escribas: Que é que discuteis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, todos tinham um filho possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que eu apanhe, lanço-o na terra, e ele espuma rilhas os dentes e vai desdefinhando.
Roguei ao teu discípulo que o expelisse, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-mo. Trouxe-lhes. Quando ele viu o Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. O homem sabia que ele tinha dúvidas de ver se Jesus poderia salvá-lo, né? Poderia ajudá-lo. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível que crê. Amém? Essa é a palavra linda, né? Tudo é possível que crê, irmãos. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Né? Ele cria, mas a crença dele é que ele tinha pouca fé, né, irmãos? Mas aí ele fala, né? Ajude-me na minha falta de fé. Irmãos, o que nós pedimos para Jesus, ele vai nos ajudar. Pede ajuda hoje. Amém? Vendo Jesus, a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhes: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E aí, clamando, gritando, muito saiu, deixando como se estivesse morto, ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nos expulsá-lo? Respondeu-lhe: esta casta, né, não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém? Ficamos por aqui hoje nessa leitura da palavra. Tá? Momentos tão poderosos desse, que é uma expulsão de um demônio que não era fácil de expulsar, né? Jesus fala, né? Essa casta de demônio é só com base de oração e jejum. Sabe, irmãos? Que nós possamos... Mas nós precisamos que nós possamos confiar em Cristo, né? E pedir a Ele, né? Para aumentar nossa fé, para poder estarmos nessa obra, né? Com Deus. Tantas coisas maravilhosas que aconteceram com os seus discípulos. Amém? Bom, ficamos por aqui. Mais uma vez peço, dê um joinha, compartilhe, comentem, né? Se inscreva no canal. Leia a Bíblia, meus irmãos. Vamos ler a Bíblia, meditar na palavra, orar e ter comunhão com os irmãos. Amém? Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus.